É o segundo vídeo sobre o VozViewer, né, a utilização da ferramenta propriamente dito. Eu estou abrindo aqui sem a minha carinha para conseguir aparecer todos os elementos, mas aqui a ferramenta já é instalada, então posso simplesmente pedir para abrir aqui. Então ele vai abrir VozViewer, então está já abrindo. Tem alguns processos que vão demorar um pouquinho aqui, mas a gente vai tentar explicar todos eles. Abrindo essa parte visual aqui, você vai clicar em Create, né, que é criar, e aí você tem três opções: criar um mapa baseado em dados de rede, quando você já tem uma rede pronta; criar um mapa baseado em dados bibliográficos, quando você baixa a publicação e aí vai fazer análise bibliométrica por outros aspectos, com autoria, com ocorrência de palavras, citação e outros quesitos. E o nosso aqui vai ser focado no criar um mapa baseado em dados textuais. Aqui a gente pode pegar os dados do próprio VozViewer, uma vez que você já tem um texto organizado. Nesse sentido, você consegue organizar qualquer tipo de texto. Então você pode pegar texto de outras fontes e organizar no que eles chamam aqui no formato VozViewer, que basicamente é um texto formato TXT e um outro texto que fala sobre a classificação. Aqui é os dados bibliográficos, no caso que a gente baixou o arquivo do PubMed, propriamente dito, mas você pode utilizar outras referências. Você também tem outros formatos, no formato RIS, RefWorks, que podem ser utilizados, e também outras referências como Microsoft Academic, Crossref e afins. Então eles estão cada vez aumentando mais essa possibilidade. Então o nosso foco aqui mais simples é com os dados direto do PubMed, que é a base onde você consegue baixar os arquivos sem muita dificuldade. O Web of Science with Scopus você tem limite de número de publicações, ou número de arquivos que você pode baixar por cada elemento, né? No PubMed você não tem essa limitação. Então se a gente vai aqui, então a gente vai no PubMed, define aqui qual que é o endereço que a gente botou o nosso arquivo. Vou só tentar achar aqui rapidamente. Escola de Redes, 2020, Redes Semânticas, PubMed. E aí vai perguntar se você quer o título e resumo, só o título, só o resumo, você vai ignorar algumas estruturas, então deixa tudo como básico, pega título e resumo, e aí ele demora um pouquinho para fazer esse tratamento do dado e leitura, né? Então, a princípio ele vai estar extraindo todos os termos, a gente vai explicar como é que está essa relação, mas basicamente ele utiliza como referência para esse tratamento de dados que a gente chama de Bag of Words, que é a organização dos termos, independente de qual que é a colocação ou a estrutura semântica dele. Então a gente vai deixar aqui no padrão. Você pode utilizar um Thesaurus, que é uma espécie de dicionário que você pode para trocar termos, organizar termos e tirar alguns que você quer ou que você não quer. A gente vai definir o número de ocorrências que a gente quer. Eu vou deixar aqui o padrão, mas vou aumentar aqui um pouquinho só para melhorar, botar mais de 1.200, aqui ele pega só as que são mais relevantes, 773 termos, e aqui ele está calculando o grau de relevância. Então esse grau de relevância, no formato que a gente chama aí de Bag of Words, ele faz a contagem das palavras, que a gente chama aí de Term Document TIDF, né? Term Inverse Document Reference. E quando você tem o termo e o documento, ele vai contar quantas vezes um termo está aparecendo e em quais documentos. Então um termo que aparece muitas vezes em todos os documentos, ele tem uma baixa relevância. E aí ele pega o conjunto de palavras, ele consegue entender algumas palavras que estão compostas e afins, então ele conta aqui o número de ocorrências, então palavras que apareceu 186 vezes, febre, pregnância, mulher, célula, interação, sei lá, outros elementos aqui. E a relevância também é o que eu estava chamando, né? Elementos que são mais relevantes ou menos relevantes segundo essa frequência, né? Termo documento frequência invertida que eles chamam, né? Bem, uma vez que a gente definiu, posso, sei lá, tentar tirar alguns documentos, algumas expressões que aparecem muito, né? Tem alguns termos aqui que podem ser mais ou menos relevantes, você pode tentar tirar antes de fazer a análise, mas uma vez que você pede para ele rodar, ele traz a rede propriamente dito. Então essa daqui que seria a rede semântica, e aí você consegue passar por cada uma dessas palavras. Então, por exemplo, fever foi a palavra que apareceu muitas vezes, ele define aí o tamanho do nó com base nessa frequência, e aí ele mostra todas as relações que ele tem com os outros elementos. Então só se você passar o mouse aqui para cima de cada um deles, ele consegue mostrar essa frequência. A gente vê que tem esses clusters já estão mais ou menos definidos, e é o formato que ele apresenta para a gente, tá?
Então a gente vai parar por aqui, eu vou abrir um outro vídeo depois só vendo essa apresentação, essa rede propriamente dito, e navegando um pouco dentro da ferramenta VozViewer, tá bom?